pessoal está entrando. Já coloquei para gravar também, Alexandre. Então, o pessoal que eventualmente não pôde acompanhar, depois a gente vai compartilhar o link de gravação. Estamos vendo sua tela perfeito. O pessoal está chegando. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Esperar o resto do pessoal entrar. Já começamos. Olá a todos. Muito bom dia. Já ultrapassamos os 100 participantes. Vamos lá, então vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Engineering Secrets, ou Segredos da Engenharia aqui da VDI. Aos que não me conhecem, meu nome é João Stedley, eu sou diretor executivo da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, a qual, caso você não conheça, apesar de achar difícil, fica o convite de entrar no nosso site, entrar em contato comigo, eu vou deixar meus contatos no final. E a gente está muito feliz de poder apresentar mais um episódio dessa série para vocês. Tá bom? Hoje a gente está aqui com um colega muito especial, que é o Alessandro Lima. Ele é gerente de planejamento de produção na Mercedes-Benz, que é associado à VDI já há algumas décadas, um grande parceiro nosso. E o grande objetivo dessa série é trazer cases práticos na área de engenharia, para que vocês possam ter insights de talvez como aplicar na empresa de vocês e conhecer um pouco mais de uma das principais empresas alemãs do mundo e que já está aqui há muitos anos também no Brasil. Então, o grande diferencial dessa série é essa: ao invés da gente optar por outros webinars teóricos, a gente traz ao longo de uma hora um case prático para que possa gerar insights para vocês aplicarem na empresa de vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui novamente, é um grande prazer receber a todos. E vos lembro, antes de passar a palavra final para o Alexandro, que você vai poder interagir com o Alexandre. Eu estarei aqui até o final do episódio, lendo as perguntas que você vai enviar através do chat, né? Então, a recomendação é, do lado do chat, tem à sua esquerda um botãozinho escrito Q&A, de Questions and Answers. Lá você pode perguntar exatamente o que você quiser, que eu vou ler para o Alexandre. Tá bom? Então, esse é meu recado final. Lembre-se que você poderá interagir conosco, fazer suas perguntas, porque depois de 30 a 40 minutos de apresentação, a gente vai deixar 20, 30 minutos só para suas perguntas e respostas, tá bom? Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra para você. Uma grande honra tê-lo por aqui e vamos à sua apresentação. Obrigado, João. Todos estão me ouvindo? Sim. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho da Mercedes, né? E representar essa empresa, né? Uma gigantesca, uma empresa enorme, né? Que eu tenho um baita de um orgulho de estar trabalhando aqui na empresa, tá? Eu vou apresentar um pouquinho do que é o nosso projeto, que foi o nosso projeto chamado Brownfield Bus aqui, né? Na planta de São Bernardo do Campo, né? Mas no começo eu vou passar aqui uma agenda e vou passar alguns vídeos, tal. Como o João disse, tá? Fiquem à vontade depois, né? Tem o Q&A, a gente vai estar aí para discutir, conversar um pouquinho, tá? E também não só, né, durante a apresentação, mas posterior também podemos aí tirar dúvidas e qualquer outras informações, tá? Então vou dar início à minha apresentação. Primeiro ponto é a agenda, né? Então eu vou passar assim, são 4 principais tópicos que eu vou comentar nessa apresentação, mas inicio com um vídeo aí de aproximadamente 2 minutos e meio, que é extremamente importante para nós da Mercedes-Benz, né, do grupo Daimler Trucks and Buses, que é o nosso propósito, o porquê nós estamos aqui, o porquê da nossa existência, tá? Então, é um videozinho, ele está em inglês, mas com a legenda em português, tá? E fala um pouquinho do propósito do grupo Daimler Trucks and Buses, né? E, claro, esse vídeo foi feito antes pandemia, né? Então, você vai ver as pessoas aí que aparecem no vídeo todas sem as máscaras, tá? Mas vamos lá começar um pouquinho falando do que é o nosso propósito. Para todos que movem o mundo. The world didn't rise on its own. Human progress came from ideas, built with resources, exchanged over continents and millennia, with the constant and reliable movement of goods and of people. We
serve the ones who keep it all moving. For them, we start with listening to the unique challenges of every customer and every road. And then we get to work. We build to solve for each need, big and small, customizing, innovating, and reinventing. We lead with the long of decades and generations. We never lose sight of where we're going or of where we've been. We progress together as many brands for the one family. Without a movement, progress stops. Daimler trucks and buses. Ok. Aqui no próximo slide, né, então eu vou apresentar um pouquinho o que é a Mercedes-Benz do Brasil, né, como representa essa empresa que está desde 1956 aqui no Brasil, tá, começando em São Bernardo do Campo. Basicamente, nós temos hoje praticamente 10 mil colaboradores, né, nas plantas de do Brasil. Nós temos aí um investimento aí bem grande, que foi feito um aporte de investimento, né, nos últimos anos aí de 2,4 bilhões de reais, né, em modernização da nossa fábrica. Tá, então, toda a planta, né, de São Bernardo do Campo, principalmente, Juiz de Fora também com a produção de cabinas, né, nós preparamos ela para o futuro, né, então a Mercedes teve uma grande remodernização. Falamos aí de concessionárias, ao longo de todo o Brasil, 289 mais ou menos. Os países para onde nós exportamos, né, nós exportamos aí praticamente para o mundo todo, né, Latinoamérica, toda a América Latina, África, Oceania, né. É um grupo Daimler, né, nós temos várias marcas, né, a Mercedes-Benz é uma das marcas do grupo. E hoje aqui no Brasil nós temos 4 plantas, ou seja, São Bernardo do Campo, que é a maior, temos também a parte de Campinas, que fica com tema de pós-vendas, né? Juiz de Fora, que hoje nós temos toda a produção de cabinas e caminhões, Iracemápolis, que é onde nós temos a nossa pista de testes, né? Toda a pista de testes dos produtos são feitos em Iracemápolis. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, principalmente, o que é São Bernardo do Campo, que é exatamente onde nós vamos falar, né? Uma fábrica, hoje, ela tem praticamente uma área de 1 milhão de metros quadrados, né? Dividido por alguns prédios de produção, prédios administrativos, mas, basicamente, nós vamos focar nesse prédio, aqui no prédio 46, onde é a nossa produção de chassis de ônibus, é onde nós vamos dar o grande foco dessa nossa apresentação. Mas antes de começar um pouquinho da apresentação, também falar do projeto em si, é importante colocar para vocês o que a gente fala, o que é o produto ônibus, né? O produto ônibus, como que ele é concebido e como ele funciona, né? Para o cliente final. Principalmente no Brasil, em especial, e das demais plantas aqui de
do mundo, né, o ônibus ele é dividido basicamente em duas partes, o chassi e a carroceria, né? Então, nós produzimos o chassi de ônibus, tá? Então, a planta de São Bernardo do Campo, nós produzimos chassis de ônibus com motor traseiro, motor dianteiro e afins. E aí nós temos os nossos parceiros, os encarroçadores, né? Marco Polo, Caio, Buscar, Irizar, Mascarello, Neobus, né? Esses são alguns dos parceiros aí que fazem o encarroçamento dos nossos ônibus quando você vê na rua. Então, dificilmente você consegue identificar um chassi na rua, ou sim pela logomarca, assim, né? Mas a gente vê o ônibus, sim, só depois que ele está completo. Mas antes disso, a gente faz toda a parte do chassi dentro da fábrica. Um pouquinho diferente do que é na Alemanha, especificamente, né? Na Alemanha, o mercado é um pouco diferente, e lá na planta da Alemanha, nós produzimos os ônibus integral, né? Tanto seja para ônibus urbano como rodoviário, né? Na Alemanha, o veículo é completo, ele não tem um chassi, ele é uma estrutura monobloco, tá? Então, só para a gente ter um pouquinho de diferença do que nós estamos falando quando a gente faz o ônibus, né? Falando aqui na Mercedes-Benz, mas o bus aqui a gente fala é o chassi de ônibus, tá? E o mais importante, né, para a gente, né? A gente tem o cliente como o centro principal de nossas atenções, né? Como eu disse, né, nossa produção de chassis aqui, basicamente, ela a gente tem uma média de 59% para o mercado interno do Brasil, e temos aí 41% do nosso portfólio aí sendo exportado, né? Para onde? Eu tenho Argentina, América Latina, sim, mas é um mercado específico que nós tratamos como Argentina. Temos toda a outra parte da América Latina, realmente, e overseas, que a gente trata, que é África, toda a parte da Oceania e a Ásia também, né? Então, nós temos diversos países onde a gente fornece, mais de 31 países onde a gente fornece nossos produtos, e com diferentes tipos de motorização. Ou seja, nós temos desde Euro 3, Euro 5 e Euro 6, né? São as legislações de cada um dos países que requerem. Então, por isso, nós tratamos cada cliente como muito especial, né, para o mercado de ônibus, né? Então, não importa se está comprando um chassi ou se está comprando 1000 chassis de ônibus, a atenção que a Mercedes-Benz dá para esse cliente é a mesma, tá? Então, nós produzimos desde os micro-ônibus, né, os ônibus rodoviários, os ônibus articulados com motor dianteiro, motor traseiro, OF, OH, então toda essa demanda de produtos aqui na nossa planta em São Bernardo do Campo. E principalmente também nós temos uma produção que a gente chama de CBU e CKD. CBU é quando nós fazemos a produção interna, realmente aqui o produto, o chassi de ônibus sai pronto, ou quando ele é CKD, nós produzimos lotes de conjuntos de peças, agregados, e mandamos para outras plantas em outros continentes, onde lá é feita a montagem final desses chassis de ônibus, tá? Então, nós temos tanto CBU quanto CKD. E o que mais importante, né, nós temos também a nossa produção adaptada ao que a gente tem, que é a demanda do mercado, né? Principalmente que, como eu disse, nós produzimos um micro-ônibus, né, com dimensões aí de 7 metros de comprimento, até um veículo super articulado com 23 metros de comprimento. Então, na mesma linha de produção, nós produzimos esses dois tipos de chassis de ônibus. Um motor dianteiro, um motor traseiro, um chassi curto de 7 metros e um chassi extra longo de 23 metros de comprimento, né? Então, são para diversas aplicações de micro-ônibus que nós vemos na rua, ônibus escolar, urbano, intermunicipal e rodoviário. Também temos uma grande gama, né, trabalhamos com suspensão pneumática, suspensão metálica, ou também uma suspensão mista, que ela entra com parte pneumática e também parte metálica, isso para um conforto, né, dos motoristas e passageiros. Os tipos de motorizações que nós temos, como eu disse anteriormente, né, depende da legislação de cada país, ou seja, desde Euro 3, Euro 5, Euro 6,
motor a gás e também preparando, né, a fábrica para tecnologias do futuro, né? Como também hoje temos aí o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, que é o sistema de radar, que vai controlando a distância do ônibus para o veículo que está na frente, controlando o controle de faixas, tudo isso. O sistema de recuperação de energia, que nós chamamos aqui de RKM e tal, e toda a parte eletrônica que fica no dashboard para o motorista, tá? Então, para isso a gente precisa ter uma planta também, né, adaptada e preparada para entregar esses produtos para os nossos clientes. Então, aí que eu vou entrar um pouquinho agora e mostrar o nosso desafio, que foi a nossa linha de montagem de chassis de ônibus. Como nós falamos aqui, a gente tem uma linha de chassis de ônibus que foi modernizada, que estamos numa linha hoje 4.0, tá? E eu vou comentar para vocês como que foi feito todo esse planejamento, qual o motivo e como a gente chegou, né, a ter uma linha de chassis de ônibus 4.0. Basicamente, nós tivemos alguns pilares que nos levaram a fazer isso, né, fazer essa fábrica, né, esse projeto de modernização da planta, né, onde a gente chama de projeto Brownfield, tá? Relembrando, né, o que é um projeto Brownfield, quando a gente fala no termo de engenharia, não traduzindo ao pé da letra, né, mas utilizar, não é sair de um papel em branco e você ter um terreno vazio e começar a construir do novo, e sim o brownfield eu tenho um prédio, uma planta, e eu vou reformar ela e fazer ela para preparar ela na produção. Vamos colocar um pouquinho isso no nosso dia a dia de casa, né? É mais ou menos reformar a nossa casa enquanto a gente está morando, né? Então, eu vou reformar o quarto, vem todo mundo para a sala, reforma o quarto, fazemos aquela bagunça, depois mudamos tudo da sala para o quarto e vamos reformar a sala para poder mexer e aí depois ter essa casa pronta. Então, basicamente, foi isso que a gente fez no projeto Brownfield. Então, continuar fazendo a produção na mesma planta, mas fazendo adequação para o futuro. Então, nós tivemos 5 pilares, basicamente, ou seja, melhoria de produtividade, tecnologias, melhorias de conceitos logísticos, sustentabilidade e preparação da fábrica para produtos novos. E o que mais importante, né, garantir que tudo isso fosse feito em um único prédio, né? Então, toda a produção de ônibus, toda a parte logística, ela está integrada ao sistema num ponto único. Não temos outra interação fora do nosso prédio de produção. Então, esses foram nossos pilares que deram para a gente o que a gente precisava fazer de melhorias na fábrica e modernização para isso. No slide seguinte, né, a gente mostra o prédio 46, tá, como ele era antes, né? Então, aqui na Mercedes a gente tinha um prédio, ele era dividido em algumas unidades de negócio. Então, nós tínhamos aqui na parte à direita a produção de ônibus e nós tínhamos à esquerda dividido mais em 2 partes, ou seja, a parte de produção de CKD e também a parte de produção de caixas de câmbio, tá? Com isso, a gente tinha que planejar como fazer toda essa ocupação total desse prédio, né, para permitir a gente modernizar a fábrica, tá? Então, também nós tínhamos aqui almoxarifados externos à fábrica, né, porque nós não tínhamos espaço suficiente para armazenar todas as peças da nossa produção de ônibus. Como eu disse, a nossa variedade é imensa, desde Euro 3 até Euro 6. Então, imagine a quantidade de peças para cada tipo de produto diferente que nós temos. Então, nós tínhamos um almoxarifado externo da fábrica para poder conseguir isso. Com essa remodernização que nós fizemos da fábrica, a gente pôde melhorar toda a situação da planta. Fato importante, né? Nós tínhamos uma ocupação da planta aqui do prédio 46 de ônibus, somente tínhamos 40 mil metros quadrados.
Com essa nova ocupação que eu vou mostrar aqui para frente, a gente veio aqui para praticamente 70 mil metros quadrados de ocupação do prédio 46 total, que ficou uma área exclusiva para a produção de ônibus. E como que isso funcionou? Toda a parte do projeto do ônibus, o projeto Brownfield, ele foi redesenhado para atender as demandas do mercado e demandas de produção, fazendo com que acontecessem as obras, as modernizações, mas sem que a gente parasse a nossa produção. Então, basicamente, nós tivemos 5 grandes fases, tá? Então, 5 grandes etapas, fases que foram acontecendo no nosso projeto, 42 etapas e praticamente 3 anos de implementação, tá? Isso é implementação, tá? Fora a fase de projeto, definição de conceito e tudo mais. E vocês relembram aqui desse lado, né? Onde está a fase 03, que eu mostro aqui, era uma parte do CKD, que hoje ele está ao lado do prédio de produção de ônibus, então é uma parte muito importante para a gente, que ela continua ligada praticamente ao prédio da produção. Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho parte dessas, como foram essas 42 etapas, e estão sendo ainda, porque tem uma parte ainda que está em finalização, que a gente tem um plano de finalizar isso até dezembro desse ano, né? Mas como que foi feito isso, esse planejamento, e como que está acontecendo a fábrica até esse momento, tá? Então, isso aqui a gente mostra um dominó de implementação, né, de cada uma dessas fases, como iam ocorrendo as mudanças e a fábrica ia tomando forma, né? Então, ela vai tomando forma até chegar a um conceito de como ela está basicamente hoje e finalizando aí até o final do ano. Mas o que mais importante com isso, né? Então, isso foi uma etapa realmente do Brownfield, como eu disse, o tema da gente fazer uma reforma morando dentro de casa. Só relembrando, tá, pessoal? Por favor, depois aí temos o Q&A, fiquem à vontade para a gente fazer as perguntas, tá? Próximo slide mostra exatamente o conceito, como nós conceituamos essa nossa produção. Ou seja, com almoxarifado, supermercado, pré-montagem e linha de montagem totalmente integrada. Então, nós temos parte de paletização, ou seja, o almoxarifado do lado, único ponto de abastecimento, compra de peças pela produção, um único ponto, pré-montagem integrada e linha ao lado da pré-montagem. Linha com os AGVs, e onde nós permitimos com que as pessoas possam trabalhar integrado na linha e também na pré-montagem. Depende do volume de produção, depende do mix, depende de todo um conceito disso, mas ela foi desenhada e permite essa utilização. Próximo slide, eu vou mostrar o real, né? A gente vai ter um videozinho real da fábrica com esse conceito que a gente está vendo aqui de apresentação. Vocês vão vendo, o lado esquerdo, toda a parte de almoxarifado, pré-montagem, supermercado, onde eu posso fazer toda a parte de pré-montagem integrado com a linha. Então, essas pessoas trabalham simultaneamente na linha de montagem e também na nossa área de pré-montagens, né? Então, é uma integração muito grande, né? E está tudo muito próximo, né? Então, a gente procurou colocar cada vez mais perto as informações, os materiais, para que o retorno e as informações para os montadores, para o cliente, sejam o mais próximo possível. Em paralelo com isso, né, com esses conceitos de pré-montagem, supermercado e linha, nós também buscamos trabalhar com as linhas de AGVs, né? Então, permitindo, saindo um pouquinho do convencional, das linhas de transportador no piso, com o sistema de AGVs. O que permite com o sistema de AGVs? Eu posso ter veículos que demandam
a gente fala os veículos pesados, os veículos mais leves, né, que são os veículos um pouco mais complexos. Então, a gente tem uma sequência de uma linha de montagem que eu vou montando, e se tiver qualquer problema ou por qualquer necessidade precisar parar a linha, eu não paro a linha inteira, eu paro sim uma estação, e a linha realmente ela vai fazendo um efeito sanfona, né? Ela se aproxima, abre, se distancia, e isso vai permitindo uma flexibilidade da produção muito grande para melhorar os nossos processos e a montagem de cada um dos tipos de produto. Importante, né? Um conceito, como a gente vê, é um conceito integrado de montagem e logística dentro da produção. E nós temos um ponto extremamente importante, que é o tema de flexibilidade. O que acontece? Nós temos uma estação que nós chamamos de pedágio. Por que pedágio? Porque remete realmente aos pedágios que nós temos em rodovias. Quando você está numa rodovia, a gente vem em uma pista única, uma pista dupla, e abrimos para 10, 12 pistas, onde nós temos as cabines de cobrança de pedágio, essas coisas, para poder dar fluxo. Esse é um dos pontos principais que a gente tem na linha também, que são os nossos pontos de flexibilidade. Por quê? Não necessariamente o primeiro veículo que entra nesse pedágio, ele é o primeiro veículo que sai. A gente foge um pouquinho do FIFO, mas eu busco a flexibilidade da produção, porque eu tenho veículos complexos e eu posso entrar com ele primeiro, e por saber que eu tenho um lead time maior de preparação desses pontos na montagem de chicote elétrico, tubulação pneumática, esse veículo ele chega nesse pedágio, ele tem um tempo já que está programado, já desde o começo quando ele nasce, e o veículo que vem atrás, sendo um veículo mais simples de montar, mais leve, né, ele vai para outra linha do pedágio e sai antes do que esse carro, tá? Então, é uma flexibilidade extremamente importante para a produção e que nos dá uma agilidade muito grande. Mesma coisa, o próximo slide eu vou mostrar um videozinho que demonstra o que é essa estação do pedágio, né? Então, são 3 linhas simultâneas, um na frente do outro, então nós temos 6 estações nessa verdade, onde as montagens são realizadas paradas em si nessa estação, porque são difíceis de fazer com a linha rodando, mas você tem essa flexibilidade e ele atende realmente ao tempo quando precisa entregar o chassi na próxima estação. Cada chassi tem certinho o seu tempo que vai sair de movimentação para a próxima estação e onde o operador faz a liberação dizendo que o produto já está pronto, o que permite que ele saia para a produção. Tá? Então, nós temos telas, né, interligadas a isso, que garante todo esse ponto de flexibilização da nossa linha de montagem. Pode ver que os montadores estão aqui, então a gente já tem alguns veículos prontos, outros que estão entrando para fazer a preparação, enquanto tem outros entrando pela linha, e do outro lado já alguns veículos saindo para entrar, para realmente fazer a montagem da suspensão. Isso é um grande ponto de flexibilização para a gente na produção, que nos ajuda muito, né, com relação a lead time de produtos e tudo mais. E durante a linha, em alguns outros pontos, nós temos também outras estações de flexibilização, que seja, logo após a montagem do motor, nós temos mais um desvio, que nós chamamos na linha, né, mais uma estação de desvio, para veículos exóticos, veículos complexos e outros temas. E também, ao final da linha, a gente tem uma grande diferença, que eu venho em uma linha principal, e no final, essa linha ela se divide em 2.
eu tenho duas saídas de linha, então eu tenho uma entrada principal e duas saídas. O que que acontece com isso? A gente tem a possibilidade de diminuir a velocidade da linha nessas duas estações, nessas duas saídas de linha, e mantendo no final da linha o mesmo takt time. Então, eu saio com dois veículos praticamente ao mesmo tempo, porém com velocidade reduzida de linha, garantindo com que eu possa fazer demais atividades aqui, um pouco mais complexas, que não requerem a mesma velocidade que o começo da linha. Então, a gente tem extremamente um ponto de flexibilidade aí para a gente. Tá? Só um minutinho que deu uma pequena travada no vídeo, na apresentação, mas ela já vai passar. Fica tranquilo, Alexandre. Já temos 8 perguntas por aqui, viu? Ótimo. Como eu disse, né, a apresentação, João, é um pouquinho pesada, então, normalmente, às vezes, ela dá uma travada inesperada, né? Não tem problema, fica tranquilo. Ela está carregando por aí? Você quer que eu faça alguma pergunta nesse meio tempo? Podemos fazer, né? Ela passou agora, passou. Passou. A gente faz as perguntas no final, então. Tá bom. Então, o que a gente quer mostrar aqui também, né, o conceito que a gente pensou realmente na produção, sim, ou seja, toda a parte de almoxarifado, supermercado e pré-montagens integradas, né, e aqui a gente pode ver realmente no físico como acontece, toda a parte de almoxarifado paletizado, né, e os sistemas, né, abastecidos. Qual que é o grande diferencial que a gente teve aqui? Onde a gente tem máquinas, ou seja, o abastecimento da logística, ele é extremamente, somente por um dos lados, né? E pelo outro lado, é somente a operação da produção. Então, nós não temos a comunicação entre operador e máquina. Então, o tema de eficiência em produção, tudo isso está interligado especialmente à segurança dos operadores. Tá? Então, onde entra a máquina logística, não tem trabalho de operador. Então, está totalmente separado, né, totalmente interligado. Então, um corredor é de máquina e outro corredor é de homem. Tá? Então, eles são fisicamente bloqueados exatamente para ter essa segurança para os nossos colaboradores. Mais um minutinho. Isso. Aqui, esse slide, ele vai representar um pouquinho como é o nosso fluxo de produção, como ele ficou, né, após a nossa implementação da fábrica, tá? Então, como isso acontece, né? Então, nós começamos aqui com os ônibus OF-LO, que são os ônibus motor dianteiro, todos chassis parafusados, então ele vem por essa linha. Aqui, essa parte das 3 linhas é onde nós temos o pedágio, aquela estação que eu mostrei. Aqui é onde nós fazemos a montagem da suspensão. Lembrando, esses veículos aqui, eles começam toda a nossa montagem de ponta cabeça, invertido, e depois aqui para a entrada da linha final, nós temos um equipamento onde a gente faz o giro desse chassi. Nós temos os outros modelos, que são os O500, né? Toda essa parte do lado direito é a área de nosso body shop, ou seja, a nossa solda do chassi, ele é um chassi soldado, então nós soldamos os modelos de chassis, fazemos a pintura, toda a pintura, pré-tratamento, pintura do chassi, e aqui nesse momento nós fazemos a montagem de chicote elétrico, tubulação metálica, pneumática, suspensão. Esses veículos não têm giro de chassi, eles já estão na posição de marcha, e na sequência eles entram para uma mesma linha final, todos os modelos vêm para uma mesma linha final, temos o desvio da linha, como eu disse, e na sequência nós temos toda a parte de final check e revisão, liberação final. Teste de dinamômetro, freio,
todas as testagens finais e, na sequência, a liberação do veículo para o mercado, para a nossa área de vendas. E, em paralelo a isso, né, fazendo toda a parte do Brownfield, nós entramos na indústria 4.0, ou seja, em todos os pilares da indústria 4.0, nós buscamos implementar na nossa linha, ou seja, com simulação de nuvem de pontos, plant simulation, toda a parte de IoT, sistema de segurança da informação, internet das coisas, sistema integrado, paperless, plataforma móveis, ou seja, dashboards. Então, a gente trabalhou muito na transformação digital da fábrica, na indústria 4.0, e aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que foi essa parte aí da transformação desses pontos da indústria 4.0. Não vou entrar em cada um dos detalhes do tema da indústria 4.0, mas sim a gente trabalhou bastante nesses pontos, na conceituação do projeto e também na pós-implementação. Então, claro, as tendências da indústria, a transformação tecnológica, onde a gente vê os AGVs, né, a preparação disso para as pessoas e a qualificação, né, das pessoas para o mercado, né? Então, é extremamente importante também as pessoas estarem qualificadas para esse ponto de trabalho. Pensando em toda a parte do core business, né, para o que é o nosso propósito, para o que a gente precisa. Então, como a gente trabalhou essa transformação tecnológica, trabalhando realmente as pessoas, descentralizando matrizes e focando no ser humano. E assim, claro, trabalhando nos dados, né, que é extremamente importante, como que a gente precisa fazer. A parte de transformação digital também, né, todo o nosso projeto, nós fizemos Plant Simulation, Process Simulation. Quando nós fizemos a contratação de um projeto turnkey com o fornecedor, também toda a parte foi integrada. Começamos a trabalhar um piloto de realidade virtual e sim também nuvem de pontos. Eu vou mostrar um pouquinho no próximo slide, quando a gente desenhou o layout da fábrica e para verificar a eficiência realmente desse layout, nós utilizamos o software chamado Plant Simulation. Então, nós simulamos toda a linha para verificar se o que a gente havia pensado e planejado ia garantir o que a gente precisa, eficiência, o menor investimento possível. Então, o Plant Simulation nos ajudou muito a fazer isso, né? E, claro, quem fez isso, né? Os nossos engenheiros de manufatura, junto com toda a nossa equipe da produção também, nosso pessoal de comando, de montagem, a gente fez inúmeras simulações com esse Process Simulation, simulando todo o sistema, como queria ficar para a produção, né? Então, foi um sistema muito interessante para a gente e o próprio fornecedor também, quando a gente contratou, ele simulou todos os sistemas que ele estava integrando para ver se o que a gente estava pedindo ia atender a demanda conforme a solicitação do fornecedor. E aqui nós podemos ver alguns dos resultados que a gente teve com o Plant, né? Com o Plant Simulation, que foi, a gente teve uma melhoria significativa aqui de aumento de capacidade no conceito de produção, de fazer a integração das duas linhas, né, de produtos em uma entrada única. Quando a gente falou o pedágio, né, o Process Simulation mostrou para a gente que a gente teria que ter na necessidade do sistema não só uma estação em cada uma das linhas, mas duas, por causa de velocidade de entrada dos produtos. Então, ajudou a gente a dimensionar corretamente todo o sistema. E também o balanceamento de linha, ele nos ajuda muito por causa da complexidade dos nossos produtos. O Process Simulation, Plant Simulation nos ajuda também no balanceamento com os tempos de produção. Então, foi extremamente importante aqui, a gente teve uma eficiência grande aí de 12% nessa análise aí junto com o Plant Simulation. E o que mais a gente utilizou, né? A gente utilizou muito também
a nuvem de pontos e toda a parte de simulação. Então, enquanto o prédio ainda era ocupado em mais de que uma atividade, ou seja, a parte de ônibus, a parte do CKD, nós fizemos todo o levantamento da nuvem de pontos do prédio antes de fazer qualquer instalação, para jogar toda a parte de software dos projetos, quando o fornecedor estava fazendo o projeto, já pegar as interferências e desenhar os equipamentos a serem instalados com toda a instalação, toda a infraestrutura do prédio. Então, a gente conseguiu juntar esses pontos e linkar tudo isso, né, com a nuvem de pontos. O que nos ajuda isso, né? Como a gente estava antes, ou seja, como era o velho, né, o antigo, como que estava a fábrica naquele momento para colocar com o novo. Né? Então, como preparar para o futuro e colocando as novas instalações. Então, toda essa parte aqui foi a parte de nova instalação, né, que a gente já vê como ela foi colocada dentro da nuvem de pontos e dentro de todo o tema aí da simulação com o projeto dos equipamentos, permitindo que a gente tivesse um sucesso no momento da implementação. Né? Então, aqui reflete bem quando a gente fez a instalação dos nossos sistemas de montagem de suspensão e montagem de motor, né, que nós chamamos de EOM. Então, toda a instalação aérea desses sistemas aqui, a gente consegue visualizar que foi feita todo digital, via 3D, e junto com a nossa nuvem de pontos do prédio, né, existente. Em paralelo com isso, né, durante todo esse processo de instalação também, que a gente tinha todas essas nuvens de pontos e todos esses dados, nós também fizemos a aplicação, né, com a realidade aumentada com o HoloLens durante a implementação, ou seja, fisicamente a gente queria ver se o que foi planejado, foi projetado, foi possível realmente, estava sendo instalado realmente nas posições que estavam no projeto. Então, a gente vê aqui o momento de implementação, vocês podem ver que tem caminhões aqui no momento da instalação, e contrapondo o equipamento projetado com o equipamento real instalado. Tá? Então, nós tivemos bastante trabalho nesse ponto aqui, trabalhamos muito com essa parte aí também de realidade aumentada. E, em paralelo com isso, né, um dos pontos também extremamente importante da fábrica, claro, temos a fábrica implementada com suas melhorias, sim, mas os temas da transformação digital realmente, ou seja, ter todo um sistema gerenciável, tudo na mão, né, ou seja, a gente tem um sistema completo de gerenciamento da produção, com pontos de produção, exatamente sequência de produção, focado também na qualidade, toda a parte de torque, processo de auditoria, equipamentos, claro, a produção, NPs virtuais, todo o reporting, né? Nós temos uma tela de reporting, um dashboard que mostra todo o status da produção atualmente e também o trabalho de paperless. Né? Então, foi extremamente importante para a gente todo esse gerenciamento. Aqui a gente consegue ver um videozinho, né? Então, todos os apertos eletrônicos, itens de segurança são feitos com todos os torques, né? São realizados com apertadeiras eletrônicas. A partir do momento que o veículo chega na estação, esse torque ele já é liberado automaticamente para a apertadeira, onde o operador faz essa fixação e esses dados eles sobem automaticamente para o sistema. Caso ocorra uma falha ou o torque não é realizado, esse AGV para na linha, tem a informação que enquanto não for feita essa liberação, ou realizar o aperto, ou uma liberação pelo supervisor da linha por qualquer outro ponto, esse veículo não sai da estação, né, sem que esteja o motivo do que aconteceu e realmente feita a rastreabilidade do ponto. Então, o veículo ele não é liberado na produção em hipótese alguma sem estar feito os apertos e as atividades determinadas naquela região.
E como eu disse, para isso nós temos uma torre de controle que nós chamamos de Bus Data Center, onde nós temos todas as informações, um dashboard completo, ou seja, de produção, produtos novos que vão entrar, novos programas de produção, vendas, mercados que a gente atende, tudo isso em um sistema único que a gente pode acessar tanto via computador, como também na palma da nossa mão, ou seja, no nosso celular. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para frente, isso é um dashboard realmente que mostra tudo o que está acontecendo, né, para que país nós estamos vendendo, para qual mercado que nós temos que atender e quais são as prioridades de vendas que a gente tem. Temas de qualidade, temas de produtividade, né, absenteísmo, como que está a relação de mão de obra, todos esses pontos a gente tem em uma única tela. Aqui mais um pouquinho, falando basicamente de os sistemas de produção, ou seja, a montagem final, a montagem, como eu disse, todo o nosso body shop, a solda do chassi, a pintura, então a gente sabe o que está acontecendo ponto a ponto da linha dentro desse dashboard e online, tá? Isso é em real time, isso acontece realmente o que a gente tem, né? E também todos os nossos históricos do que acontece, produção, qual foi os veículos que nós mais produzimos nos anos, como que está o forecast, né, a previsão para os próximos meses, tudo direitinho. Então está tudo aqui também, né? Aqui tem um videozinho realmente que mostra como que funciona esse dashboard, esse Bus Data Center, né? Como eu disse, isso a gente tem ele no nosso computador ou no nosso celular, em todos os smartphones aí, o que podemos atender para a produção. João, para nossa, João e todo o público que está aí, né, essa era a nossa apresentação, né, acho que fica um pouquinho, tem bastante pontos, mas ela fica pelo tempo aí, 40 minutos que a gente tem, né, a gente está aí, né, primeiro queria agradecer a oportunidade que a VDI abriu para a gente, agradecer aos parceiros da Mercedes-Benz do Brasil, ou seja, toda a nossa equipe de produção, os meus colegas da engenharia de manufatura e do planejamento de produção que fizeram isso acontecer, né, o pessoal da qualidade, o pessoal nossa área de programação de produção e todos, né, da área de ônibus, né, a nossa área a nossa unidade de negócio ônibus no Brasil, que permitiu que a gente fizesse esse trabalho, né, para a Mercedes-Benz do Brasil. Um comentário a todos, aqui nós temos um QR Code que mostra, para quem quiser, fique à vontade, é um QR Code que mostra o vídeo de lançamento da nossa fábrica, da Mercedes-Benz 4.0, que ocorreu o ano passado, né? O lançamento oficial foi em setembro, exatamente no aniversário, quando a planta fez 64 anos de Brasil, né? Foi no dia 28 de setembro que foi feita essa inauguração oficial, foi uma inauguração virtual, toda online, mas que todos podem aí ficar à vontade e verificar Legal. O que aconteceu, né, na implementação. Então, de novo, obrigado aí pelo tempo, né, pela possibilidade de apresentar isso que está sendo feito aqui na Mercedes, e aí agora estamos aí abertos aí as perguntas aí, né, João? Legal, obrigado, Alexandro. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe que a VDI tem um super carinho pela Mercedes, a gente está nos encaminhando para os 10 minutos finais e já ultrapassamos as 20 perguntas aqui no Q&A, então a gente vai, com toda a gentileza do mundo, eu vou pedir para que você seja o mais objetivo possível para que a gente consiga responder o maior número de perguntas possível. A gente já teve alguns eventos no passado sobre Greenfield e Brownfield, foi muito legal a gente poder ver na prática hoje como funciona. E parabéns pela apresentação. Vamos às perguntas, então. A primeira, ela vem de uma maneira anônima e ela te pergunta o seguinte, Alexandro, quais são as dicas para se aproveitar ao máximo a execução de um projeto Brownfield ao invés de Greenfield? Então, as dicas é o seguinte, primeiro, o Greenfield, ele tem o tema que quando você vai implementar, fazer do novo, do zero, né? O Brownfield, a gente teve que pensar, primeiro, no nosso bolso, quanto era o funding que nós tínhamos disponível para isso, né? Espaço
disponível para isso. Então, primeiramente, o planejamento das etapas de como fazer esse brownfield, né? Então, ele é extremamente importante porque a gente fez todo ele sem parar a produção, né? Então, planejar as etapas do brownfield é extremamente importante. Quando você tem um greenfield, vamos pensar, eu tenho uma outra planta, ou se você tem um espaço disponível, você pode fazer isso. A gente fez esse brownfield também, entramos com novas tecnologias, mas reaproveitamos muito do que a gente já tinha, tá? Então, a gente transformou também, né, reutilizou o que era possível, né? Então, eu acho que o tema de reutilização é extremamente importante quando a gente fala no tema do brownfield. Pensar ou reaproveitar, porque a gente tem sim que não ficar... É mais simples, eu construir tudo do novo do que fazer reaproveitamento. Mas o reaproveitamento, acho que é uma dica extremamente importante para a gente, para fazer isso. Então, o planejamento das etapas de implementação de um brownfield é a chave do sucesso. Sim, sim. As literaturas mais atuais até comentam e destacam um pouco o greyfield, né? Que seria um meio termo entre os dois, que eu indico também que as pessoas pesquisem. Quem sabe a gente pode até trazer esse tema em algum próximo webinar aqui da VDI. Agora, indo para a pergunta do Mauro Frangipani. Ele te dá bom dia, te parabeniza pelo trabalho, pela apresentação, e ele pergunta o seguinte: foi feito algum trabalho junto aos fornecedores para readequar todo esse novo processo? Quando a gente fala dos fornecedores de peças, né? Sim, foi feito trabalhos quando a gente fala dos fornecedores, nossos parceiros, principalmente em conjunto no temas de lotes, ou seja, embalagens que eram fornecidas para a gente na Mercedes, né? Porque a gente preparou todo o nosso almoxarifado, isso, e trabalhando também com as embalagens e como a quantidade de peças que iria vir para embalagens, né? Então, para a gente poder ter todo esse avanço de necessidade de material. Mas esse é um trabalho que ele não parou ainda, tá? Ele está em avanço muito grande, esse trabalho que é um grande segundo step. A gente começou ele focando com temas de embalagens, volume de peças que vem por elas, mas ainda tem um grande caminho ainda para frente que a gente está fazendo, tá? Com os fornecedores, tá? Que é extremamente importante. Todo o nosso supply chain é extremamente importante, né? Pensar na cadeia dos fornecedores. Muito legal. Obrigado, Alexandro. Uma pergunta agora do Fábio Barioni. Ele queria saber como que a Mercedes está se preparando para os veículos pesados elétricos. Quando isso será uma realidade no mundo e no Brasil? Essa é a pergunta dele. Quando a gente fala assim, né, no mundo, né, a gente já tem a Mercedes, quando a gente fala o grupo Daimler, né, na Europa nós já temos os ônibus elétricos, né, normalmente a gente tem os ônibus elétricos, eles estão trabalhando são mais ônibus urbanos do que rodoviário, né, tem também a parte de caminhões elétricos, né, e nos próximos anos aí, né, a gente tem, né, a percepção de que sim, né, a gente já vem trabalhando que tão breve aí a gente vai ter sim os nossos produtos elétricos aqui no Brasil, tá? Mas nesse momento, quando a gente fala, principalmente, a gente fala muito em ônibus urbano de poucas distâncias, tá? Legal. Perguntinha rápida aqui do Roberto D'Alessio. Qual a capacidade de montagem de chassis por dia? Hoje nós temos uma capacidade de montagem aí praticamente depende um pouco o mix de produção, mas entre 110 e 120 chassis por dia. Legal. Outra perguntinha super rápida do Marcelo Júnior. Dessa vez ele pergunta: qual é ERP/MRP que é utilizado pela Mercedes? ERP e NRP. Poxa, agora você me pegou, hein, cara? Ô, João, eu vou ficar te devendo essa informação, mas eu pesquiso ela e escrevo para você, tá? Sem problema nenhum, Alexandre. Vamos à pergunta do Flávio Fisch. Parabéns, Alex e Mercedes-Benz do Brasil. Excelente apresentação. Qual foi o impacto do Covid-19 na operação da planta
fora a oscilação dos volumes de produção? Impacto do Covid, principalmente, eu vou falar da parte na planta nós tivemos aí, o ano passado, né, a gente ficou praticamente 40 dias parado, né, por causa do Covid na primeira fase, né, ou seja, desde o dia 20 de março até o dia 11 de maio, né, quando nós voltamos à nossa produção, tá? Nós tivemos um impacto bem grande nesse tema de produção por causa disso, tá? Quando a gente fala o mundo de ônibus, acho que todo mundo vê um pouquinho mais o que acontece, né? Como as pessoas estão se locomovendo menos, principalmente viajando, essas coisas, o impacto do veículo rodoviário, né, foi muito grande, né? A gente teve uma queda de produção bem grande sobre isso, né? E a gente ainda não recuperou, tá? Com relação a caminhão, muito pelo contrário, né? A gente teve pela safra de produção, a gente teve um aumento na produção de caminhões, né? Então, por um outro lado, o ônibus caiu um pouco o volume de produção e a produção de caminhões subiu. Mas, em particular, a Mercedes também ela veio tratando muito sério o tema do Covid, né? Com medidas de higiene, utilização de máscaras, face shields, diminuição da ocupação de restaurantes, implementação de atividades em home office, principalmente para as áreas administrativas, ou seja, diminuição das atividades na planta, né? Então, teve bastante coisas nesse foco, tá? Graças a Deus, as ações aí estão sendo bem efetivas e a gente tem internamente, né, um número de contatados aqui, né, com as pessoas que tiveram o Covid foi bem baixo. Tá? Uma pergunta do Fábio Alexandre, ele realmente parabeniza pela apresentação e ele pergunta, dentro desse projeto de Brownfield, o que você considera, em toda essa gestão, que foi o principal desafio? O principal desafio foi, primeiro, claro, colocar todos os valores de investimento, né, e todas as aquisições de equipamentos dentro do nosso budget, né, então esse foi um dos principais desafios. O segundo, como eu disse, né, não, por tendo toda essa obra, não interromper a produção em nenhum momento, ou seja, a gente não parou a produção durante a implementação da obra, mas o grande desafio e o que foi o grande chave do negócio é a interação entre todas as áreas de unidades de negócio de ônibus, principalmente quando a gente fala engenharia de manufatura, qualidade, produção, todo mundo estava integrado no projeto e fazendo isso acontecer. Então, isso não foi um projeto simplesmente da área de engenharia de manufatura, foi um projeto da unidade de negócio ônibus e todo mundo vestiu a camisa e sabia que iam ter dificuldades, iam passar essas dificuldades e fazer isso acontecer. Então, a unidade, né? A unidade é a chave do negócio. A unidade entre todo mundo para fazer isso acontecer. Legal, Alexandre. A gente tem mais um minutinho. Queria fazer as duas perguntas últimas e finais aqui para você. Eu tenho certeza que você depois vai estar à disposição de todos os colegas, caso tenha algumas dúvidas, para que possam entrar em contato com você e, quem sabe, saná-las. Quem pergunta aqui é o Sasaki, e ele gostaria de saber, Alexandre, qual foi o ganho de processo em comparação à situação anterior e após a atual, em termos de chassis por dia. Você tem esse número? Em termos de eficiência, né? Não só com tecnologia, mas com o conceito de layout, tá? Todo o nosso conceito de layout da fábrica, de pré-montagens integradas, supermercado, diminuindo distância de movimentação, tudo isso, nós tivemos uma eficiência de aproximadamente 12%, tá? Em termos de produtividade, e basicamente na logística também a gente entre 18% a 20% de ganho, tá? Então, dentro da montagem 12% e dentro da eficiência da logística de 18% a 20%. Muito legal, Alexandre. Vamos à última, que vem do Ademir Souza.
ele também o parabeniza pela apresentação e ele pergunta, naquela parte que você comentou do SGP, ele gostaria de saber se é desenvolvido todo pela Mercedes ou se vocês contam com parceiros para fazer. Não, esse foi desenvolvido totalmente pelo grupo da Mercedes, pela parte de IT, né? Nós temos nossa equipe de IT e também, né, não só a equipe de IT, né, mas também a equipe da nossa área de planejamento e programação de produção. Nós temos uns cientistas da NASA lá de dados também, né, que gostam de fazer bastante disso. Então, foi uma interação muito grande da nossa equipe de IT com a nossa equipe de planejamento de produção, que é a programação de produção, né? Então, foi feito tudo internamente, é tudo caseiro, né? Mas com todos os sistemas, com Power BI, com Claro. todo o banco de dados e tudo isso, tá? Então, foi tudo feito internamente. Excelente, excelente, Alexandre. E depois a gente vai poder, inclusive, compartilhar com o pessoal, né? A gente vai tirar os vídeos para não ficar muito pesado e depois vai encaminhar para todos os participantes e até aqueles que não puderam comparecer, mas se inscreveram, a apresentação de hoje, né, Alexandre? Então, acho que até o final da semana, provavelmente, a gente já consegue enviar para todo mundo. E agora vamos seguir germânicos quanto ao horário. Eu te agradeço, você, ao time, a Mercedes, pela apresentação. Infelizmente, tiveram algumas poucas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas eu me comprometo a extrair do Zoom aqui o relatório de perguntas e saná-las por e-mail. Tá? Então, por favor, encaminha elas que eu posso responder. Sem dúvida, sem dúvida. É o que nós faremos. Alexandre, você tem alguma consideração final? De novo, primeiro, agradecer a você, né, João, agradecer a VDI e, mais importante, né, agradecer a todo o time da Mercedes, né, toda a parte de ônibus, né, o Bruno, que ajudou muito aí na preparação desse material e toda a nossa equipe, né, a minha equipe do planejamento, né, as pessoas que estiveram lá e toda a nossa organização aqui de ônibus, né, desde o nosso head, né, o Sérgio Magalhães, né, toda a equipe abaixo dele, né, não vou falar o nome de um só, porque senão a gente vai ser injusto, né, mas todos aí que colaboraram com a gente com o sucesso desse nosso projeto, né. Sensacional. Alexandre, muito obrigado. Agradeço você, agradeço a Mercedes-Benz, que é um super parceiro nosso. A você, nosso ouvinte, eu comento que você até o final da semana receberá a apresentação e se você se inscreveu aqui hoje, automaticamente você também será convidado para os outros episódios da série Segredos da Engenharia, o qual também te convido, Alexandre, a acompanhar outros colegas de outras empresas que também apresentaram cases de sucesso aqui para os nossos associados. Então, com isso e suas considerações finais, eu declaro o encerramento desse evento. Nosso muito obrigado a você que nos assiste, você que nos ouve, você que nos acompanha. E meu agradecimento também mais que especial novamente ao Alexandre, que foi um super prazer passar essa 1h03 aqui com você hoje. Alexandre, muito obrigado. A gente vai se falando. Um grande abraço para você, para os colegas da Mercedes e até a próxima. Obrigado a todos aí, João.